Oi, de novo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Vamos para mais uma aula de revisão para esse Enem. Bom, movimento circular uniforme, né? O nome parece ser bem complexo, né? Mas não é. Na verdade, o movimento circular, né, ele está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Vocês andam de bicicleta, vocês andam de carro, de ônibus, que vocês, né, esses são os movimentos mais que vocês percebem e está com vocês, tá? Nesses casos, né? Bom, o movimento circular uniforme, ele é um movimento circular, tá? Com a característica de ser uniforme, né? E o que significa esse uniforme? Significa que a velocidade escalar, ela é constante. Aí a gente tem que relembrar um pouquinho, né, do que é escalar e vetorial. Já vou relembrar aqui. Toda grandeza, ela é dita escalar quando somente o módulo, ou seja, o valor numérico, me importa e satisfaz os meus questionamentos, né? Satisfaz o meu entendimento sobre o assunto. Por exemplo, quando eu falo a minha massa, né? Eu tenho uma massa aqui, né, de 47 quilos, certo? Então, eu tenho essa massa. 47 quilos. Isso basta para vocês entenderem. Vocês entendem o que eu estou falando. Diferente, por exemplo, né, se eu quiser colocar a força. Se eu falar que eu estou empurrando um móvel no meu quarto com uma força de 50 newtons. Isso não basta. Por quê? Porque eu preciso saber para onde que eu estou empurrando aquele móvel. 50 newtons é só o valor numérico, é o quanto que eu estou fazendo de força para conseguir tirar aquele móvel do lugar. Porém, eu preciso saber para onde que eu estou levando aquele móvel. Tem um lugar específico, né? Então, aí a gente diz que tem uma direção e tem um sentido específico. Portanto, a grandeza força, ela é uma grandeza vetorial que a gente chama. É um vetor, né? E todo vetor, ele é regido por uma seta, que essa seta indica a direção e o sentido daquele vetor, tá? Então, uma grandeza vetorial é toda grandeza que eu preciso da informação da direção e do sentido, além do valor numérico que a gente chama de módulo. E uma grandeza escalar, eu só preciso, tá, do módulo, do valor numérico, né? E não faz nem sentido eu querer dar um sentido ou uma direção para aquela grandeza, né? Por exemplo, temperatura. Hoje está fazendo 20 graus Celsius. 20 graus Celsius, ponto. Não é 20 graus Celsius para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo. Não faz sentido isso, correto? Então, quando não faz sentido a gente dar uma direção e um sentido, a gente chama aquela grandeza de grandeza escalar. E quando eu preciso dar uma direção e um sentido, a gente chama de grandeza vetorial. Então, no caso do movimento circular uniforme, eu vou ter duas velocidades. Eu vou ter a velocidade escalar e eu vou ter a velocidade vetorial. Por quê? Porque no movimento circular, eu estou descrevendo uma circunferência, um círculo aqui, certo? Então, essa caneta aqui, ela tá tendo uma velocidade, né, constante, porque o módulo da velocidade não está variando, então a velocidade escalar ela está constante, só que cada hora essa velocidade está numa direção e num sentido, percebem? Uma hora ela está no sentido para cima, certo? Aí ela tá pro lado, aí ela vai descer, tá na vertical, tá descendo, tá na horizontal, tá indo para esse lado, tá na vertical, tá subindo. Então eu tenho a direção, que é vertical horizontal, e o sentido para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? Essa velocidade
velocidade ela está variando, não é sempre a mesma. Não é que nem no movimento retilíneo uniforme que a velocidade, tanto a velocidade vetorial quanto a velocidade escalar, ela era constante. Por quê? Porque eu estava trabalhando somente na horizontal, certo? Então, agora aqui tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A velocidade vetorial, né? Então, a minha velocidade vetorial é uma setinha aqui, tá? Toda grandeza que tem uma setinha em cima da minha letra correspondente significa que é um vetor. Então, ela vai variar. Ela varia. E a velocidade escalar, que é o módulo dessa velocidade, ela não varia. Ou seja, ela é constante, certo? Bom, aí agora vamos entender aqui, né? O que é isso? Vai servir as equações do movimento retilíneo uniforme? Vai. Só que a gente vai transportar para aqui agora, né? Nesse caso, no caso do movimento circular. Então aqui eu tenho um círculo que eu já desenhei. Então aqui todo círculo tem um raio, né? E esse raio daqui até aqui é o mesmo raio, né? É o mesmo valor numérico, daqui até aqui também, daqui até aqui. Ou seja, o raio, ele é sempre, né, do centro da minha circunferência a qualquer uma das bordas. É sempre o mesmo valor, tá? Então não precisa ser retinho aqui que nem eu fiz. É só para ficar bonitinho. Bom, eu tenho esse raio. E aí, eu vou ter a abertura de um ângulo, né? Por quê? Imagina que a minha partícula esteja aqui, né? Essa partícula, ela vai andar, ela vai percorrer um determinado ângulo aqui, ó. Ela está percorrendo um ângulo. Então, eu tenho uma velocidade que a gente chama de velocidade angular. Porque esse ângulo, ele está variando. Além da velocidade linear, que é a velocidade daqui, né? E essa velocidade aqui, ela é sempre tangente à trajetória, tá? Eu vou ter, né, uma velocidade angular. Então, vamos tentar, né, trazer a equação lá do movimento retilíneo uniforme para cá. Então, a velocidade era ΔX por ΔT, né? Isso do MRU, ok? Bom, que ΔX é esse que a gente está trabalhando agora? É esse aqui, ó. Ela sai daqui e vem até aqui, né? Nesse caso, vamos pegar uma partezinha da minha circunferência, do meu movimento circular. Então, eu peguei essa parte. Nessa parte aqui, ela percorreu esse ΔX aqui, ok? Como que a gente acha esse comprimento numa circunferência? Aí a gente tem que relembrar lá da matemática, né? O comprimento da circunferência, né? O comprimento, né, da circunferência, ele é dado por 2π vezes o raio, lembram? Por que 2π? Porque lá na matemática a gente sempre, né, trabalhava com o comprimento inteiro da circunferência, que era uma volta completa. Uma volta completa eu tenho 2π de ângulo, certo? Eu vou ter esse 2π aqui, né? Então o comprimento da circunferência ficou 2π sobre r. Isso aqui é o ângulo, né? É a variação angular. Que no caso da matemática, a gente trabalha normalmente, né? Quase 99% dos casos, a gente trabalha com o comprimento total da circunferência. Por isso que a gente já coloca 2π, r, enfim. Mas esse 2π significa o quanto que variou o ângulo. Então, aqui na física, a gente não vai ter trabalhando sempre com a circunferência completa, né? Então, portanto, no lugar do 2π, a gente vai colocar o ângulo, que é um ângulo qualquer, que a gente vai saber, vai descobrir, ou que a gente vai ter, né, em algum exercício. Então, vamos transportar para cá, ó. Então, isso aqui é o meu ΔX. Então, a minha velocidade vai ser igual ao meu ΔX, mas quem que é o ΔX? É o Δθ vezes R, né, sobre o ΔT. Essa é a minha velocidade, certo? Bom, vamos então agora arrumar isso aí bonitinho pra gente entender melhor, né?
percebendo? É essa velocidade aqui, ó. E a velocidade, a velocidade linear, né? E a velocidade angular? Essa aqui é a velocidade linear. E a minha velocidade angular, que a gente chama de ômega, tá? Uma outra letrinha grega aí para o vocabulário de vocês. A velocidade angular, ômega. A velocidade angular é o quanto que o ângulo está variando no tempo, não é? Então, a velocidade angular, que é o meu ômega, vai ser a variação do meu ângulo dividido pelo meu tempo. É isso. Só que ao invés de eu ter o meu ΔX, eu tenho a variação do ângulo. Por isso que denomina velocidade angular, porque é a variação do meu ângulo no tempo. Então, eu tenho isso aqui, certo? A gente tem uma relação, a gente consegue relacionar a velocidade angular e a velocidade linear, tá? Vamos fazer essa relação, então, aqui. A relação, né, de ômega, que é a minha velocidade angular, né, e a minha velocidade linear, tá? Bom, se eu pegar dessa equação aqui, tá? Eu vou chamar essa equação de 1. Então, se eu pegar de 1, né, e colocar esse ΔT para cima aqui e isolar o meu Δθ, eu vou ter o quê? Eu vou ter ômega vezes ΔT vai ser igual a Δθ, certo? E essa eu vou chamar de 2, a minha equação 2. Então, em 2, eu tenho que a minha velocidade linear vai ser o meu Δθ, mas quem que é o meu Δθ? É isso aqui, ó, né? Vai ser ômega vezes ΔT, que é o meu Δθ, vezes o meu R sobre ΔT. O tempo dividido pelo tempo dá 1, por isso que eu posso cortar, né? Não é simplesmente corta aí, galera, não. Corta por quê? Porque um valor dividido pelo mesmo valor vai dar 1. Então, a minha velocidade linear tem a relação com a velocidade angular dessa forma. Velocidade igual a ômega R. E essa equação, né, no meu entender, é a equação mais importante de todo o movimento circular uniforme. Por quê? Porque ela vai me dar a relação entre essa velocidade linear, né, o quanto que aquele movimento ele vai percorrer de distância com relação ao ângulo. E aí eu posso relacionar, por exemplo, duas rodas de tamanhos diferentes. E aí vem, né, o sistema de engrenagens, que é bem legal de cair no Enem e no vestibular, tá? Praticamente sempre caindo. E o sistema da bicicleta também, né, com as marchas, tá? Então, por isso que ele é muito importante. Vamos tentar agora entender como que o raio, né, ele vai influenciar na minha velocidade angular. Então, aqui vai embora. Lembrando aqui, né, que eu tenho aí uma coisa chamada frequência, né? Então, a frequência é o quanto que aquele movimento acontece num determinado tempo, né? É o número de oscilações no determinado tempo, tá? Daqui, ó, né, de 1, então, vamos aqui dividir, né? De 1 de novo, né? Que é o meu ômega igual a Δθ sobre ΔT, né? Se eu pegar uma volta completa, era 2π, lembra? Né? Então, uma volta completa é 2π em ângulo, correto? Que é 360 graus, né? A gente trabalha com radiano aqui. Então, o meu ômega para uma volta completa
completa, né? Eu vou ter que ômega igual a 2π sobre esse tempo. Aí tem um nome especial do tempo quando ele completa uma volta, que eu chamo de período. Então, o período é o tempo necessário para se completar uma oscilação, que a gente chama, que é uma volta completa, tá? E o período, ele é dado pela letra T maiúsculo, né? Então, isso aqui é o meu período, que é para uma volta completa. Ele é um nome particular do meu tempo, tá? Quando eu tenho uma volta completa, né? E a frequência é o número de oscilações por esse tempo, tá? Então, se eu tenho uma oscilação, que é o meu período, né? Eu tenho esse tempo aqui como o T maiúsculo, né? Então, se eu tiver esse N, que é uma oscilação só, é uma volta completa, certo? Esse T, ele vai ser denominado período aqui também. Então, para uma volta completa, né? Então, aqui, para uma volta apenas, eu vou ter que a frequência é igual a 1 sobre o meu período, ok? E aí, eu posso relacionar o meu ômega, né, com a minha frequência também. Então, daqui eu tiro que o meu ômega, então, vai ser 2π vezes a minha frequência, tá? Então, essa é a segunda equação, né, que eu acho mais importante, que são essas duas equações aqui, ó, é fundamental. Então, eu deduzi ela para vocês. Vocês vão precisar deduzir sempre? Não, mas e se eu esquecer lá no Enem, porque ele não vai me dar a equação. Se vocês entenderam isso aqui, vocês conseguem desenvolver rapidinho. Não é nada demorado. Eu estou demorando aqui para que vocês entendam, né? A partir do momento que vocês entendem, pronto. Menos de 2 minutos vocês deduzem isso. 2 minutos é muito ainda, tá? Bom, aí vamos continuar aqui pra gente achar a relação, né? Apagando isso aqui, então, vou deixar só aquelas duas equações ali embaixo, tá? Pra gente conseguir relacionar. Então, ficou só essas duas equações, só para vocês visualizarem aqui, né? Bom, quando eu tenho, né, um sistema aqui, vou colocar aqui, né? Um sistema aqui de polias, que a gente chama, tá? Né? Que é a bicicleta, por exemplo, com o seu sistema de marchas, né? Ele tem lá aquela engrenagem que vai em todo o sistema de marchas, né? E que está ligado com a roda da bicicleta. Essa polia aqui, ela tem que ter uma velocidade linear que tem que ser a mesma, né? Não dá pra ter essa roda aqui uma velocidade linear e essa outra velocidade linear, senão o negócio dá bug ali, não dá, certo? Então, a gente vai partir desse princípio. Então, as velocidades lineares têm que ser iguais. Então, aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Percebam que os dois têm um raio diferente, né? Mas a velocidade linear de A tem que ser igual à velocidade linear de B, certo? Quem que é a velocidade linear? É isso aqui, ó. Então, a velocidade, eu vou transferir, né, da velocidade aqui, tá? O ômega de A vezes o raio de A tem que ser igual ao ômega de B vezes o raio de B. Cheguei na relação, né, entre os raios e as velocidades angulares de cada roda. Isso vale também para o sistema de engrenagens, né? Isso aqui é o que a gente usa quando a gente tem um sistema ligado por polia, que a gente chama, tá? Na engrenagem, aí vai ter essa equação aqui também, que vai vir aqui. Por quê? Porque a engrenagem, ela é cheia de dentinhos, né? E aí, normalmente, eles pedem, tá, a relação entre a quantidade de dentes, né, e a velocidade. E aí, de novo, né,
a gente vai partir agora dessa daqui. Por quê? Porque a frequência, lembra, né? A frequência é o número, que no caso da engrenagem é o número de dentes, né? Dividido pelo tempo, tá? Então, pra gente saber a quantidade de número de dentes que eu tenho, eu vou partir disso aqui. Então, daqui ainda, eu venho o quê? O ômega de A é quem? 2π vezes a frequência de A, né? Vezes o raio de A, que vai ser igual a ômega de B, que é 2π, vezes a frequência de B, vezes o raio de B, certo? O 2π, se eu passar para o outro lado, ele vai passar dividindo, né? Então, 2π dividido com 2π dá 1. Então, eu posso cortar. Portanto, a minha frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Mas quem que é a frequência? Vamos relacionar o número de dentes, galera. É o número de dentes de A dividido pelo tempo vezes o raio de A, que tem que ser igual ao número de dentes de B sobre o tempo vezes o raio de B. De novo, se eu passar esse tempo para o outro lado, ele vai passar multiplicando, né? E aí, quando eu multiplicar esse daqui, vai ficar dividindo por esse daqui, que vai dar 1, que eu posso cortar. Portanto, aí agora eu tenho a relação entre o número de dentes, tá? Então, vai ficar o número de dentes da engrenagem de A vezes o raio de A vai ser igual ao número de dentes da engrenagem de B vezes o raio de B, certo? Então, percebam que em uma questão, eles podem abordar tudo isso aqui. E se aí vocês não souberem as relações, né, e não entenderem da onde que vem encaixar uma equação na outra, né, e trabalhar com isso, vocês não vão conseguir sair do lugar, né? Ou a cachola aí de vocês vão ter que decorar tudo isso aqui, o que eu acho totalmente inviável e totalmente desnecessário e que não serve pra nada, porque decorar não serve pra nada, tá? Então precisa entender. Vejam esse vídeo mais de uma vez, né, para poder realmente tentar, façam aí um caderno e vão desenvolvendo que com um tempo bem pequenininho vocês conseguem aqui, ó, pensar muito bem e, ó, vai ser rapidinho.